presidente, nobres colegas, às vezes eu ouço aqui o vereador Lical e fala assim que está desaprendendo, né, de ser vereador, né, vereador? A gente tem hora que a gente fica meio confuso sobre o que é certo, o que é errado. A gente procura, dentro do nosso trabalho, atender a população, como todos os colegas aqui, uma reivindicação, atendendo um chamado num bairro. Semana passada, eu apresentei aqui um requerimento, até citei que outros colegas tinham também se manifestado com relação à estrada Poço-São Sebastião da Grama. Já tive várias vezes lá, tem muitos amigos que trabalham na zona rural aí, no Recreio, Santa Lina e outras fazendas, né? E fui lá e vi, o mata-burro está quase caindo, está quase sem condições de ser usado, né? Fomos lá, fizemos fotos, reportagem e tal. Aí hoje eu recebi um e-mail, né, de uma liderança comunitária aí, quase que me criticando por estar manifestando, né, o vereador buscando somar esforços para resolver um problema com uma possível parceria com o DR e tudo mais. Eu queria então mostrar algumas fotos aqui, por gentileza, nas visitas que nós estamos fazendo nos bairros aí. Nós vamos nos bairros, como eu fui na represa Saturnino de Brito, na rodovia do Contorno. Ainda ontem vimos uma situação complicada no bairro Jardim dos Estados. Essa aí é a área lá da região do IP, do Itamaraty. Eu fui lá, fiz o pedido de informação, procurando o posicionamento por parte do Departamento de Meio Ambiente, algumas pessoas que nos questionaram. Aí eu fico me perguntando, se o vereador não vai, ele pode ser acusado de omissão. Eu não acusei quem quer que seja, mas se eu não for atender, hoje com as redes sociais, com a gente exposto aí diariamente, o vereador, se você foi chamado aí lá, por que não fez pelo menos um pedido de informação? Né? Então é isso que nós queremos saber. É uma situação nova aí na Avenida Pedro Augusto Cavini, né? São uma grande quantidade de pedras, e vamos aguardar a resposta por parte do Departamento de Meio Ambiente. Essa avenida ela é a sequência da Avenida Bianucci, né? Que todo mundo sonha que um dia precisa ser duplicada, né? Que é uma necessidade, o movimento ali, o perigo ali é também algo assim que nos causa preocupação também. Mas não, é uma obra que certamente vai requerer um investimento alto, e isso atualmente nós sabemos que o município, infelizmente, não tem as devidas condições. Mas é essa situação aí que eu queria mostrar para os nobres colegas, né? Do lado tem sim essa área que circunda toda a Avenida Pedro Augusto Cavini, que já teve, né, uma construção um pouquinho mais à frente ali, que foi embargada, ficava bem na entrada da Avenida Magda Pinto Amarante. Tem outras construções que, pelo jeito, foram feitas sem autorização ao longo dos anos, irregulares, né? E isso aí eu estou apenas questionando. Eu creio que eu estou cumprindo com a minha obrigação de atender as pessoas que me perguntaram, questionaram, e eu não tinha informação, sinceramente, sobre isso aí, né? E mandamos, então, o requerimento, está aí hoje. Essa passarela, ela foi feita na administração passada e estava totalmente enferrujada, eu acho que nós já mostramos aqui também. E graças aí à intervenção do vice-prefeito Nizar Al-Khatib, ela foi pintada, é um outro visual, né? E eu espero que essa intervenção de melhoria seja feita também numa passarela que tem ali perto da praia, que o vereador Lical vive pedindo para melhorar ali o trafical, uma sinalização, e também nas demais pontes, né, que até o vereador Jonei outro dia questionou aqui, as pontes da Avenida João Pinheiro, que estão precisando de melhorias. Essa aí é uma área, um córrego que passa no Vilagem São Luís. Nós tivemos lá no último sábado, juntamente com o vereador Tiago Cavelanha. Não sei se dá para ver, tem um pneu que foi jogado ali, né, por alguma pessoa do mal, né? E essa rua aí é a rua Geraldo Freire da Silva. Nesse lado aí tem uma área verde, é uma região, todo o pessoal conhece, o vereador Rogério também trabalha por ali, é uma região onde tem muitas áreas verdes. É bonito, né? A área verde é benéfico para o meio ambiente, mas, infelizmente, essas áreas
Queria, por favor, pedir silêncio. Nós temos um vereador na tribuna. Essas áreas estão sendo, senhor presidente, utilizadas por usuários de droga, traficantes, né? Tem água, tem plantas frutíferas, vários animais ali que estão sofrendo com a ação dos depredadores, né? E olha ali era uma interligação de uma parte do bairro com a outra parte. O zelador da Zona Oeste, o senhor Paulo, que estava aqui há pouco tempo, o pessoal está pedindo para cercar, para evitar que os usuários de droga possam invadir e levar, né, insegurança aos moradores. Tem muitas donas de casa que ficam nas suas residências sozinhas ali e há um temor, né? Já várias casas foram invadidas, arrombadas nessa região que nós estamos mostrando aí, né? Tem necessidade também de calçada em área pública. E agora eu queria deixar aqui, né, a minha tristeza de ver, passando hoje lá pelo Parque José Afonso Junqueira, a reforma dos sanitários foi interrompida, foi feito ali, uma pessoa de forma criminosa, colocou fogo nos banheiros químicos e também na casa, né, da construtora, que não está trabalhando. Essa é a imagem que a gente tem, infelizmente, no principal jardim da nossa cidade, no Parque José Afonso Junqueira, que ainda outro dia foi cenário de uma novela da Globo. E eu espero que a empreiteira ou a empresa que está reformando os sanitários possa, olha só que situação, é um visual realmente horroroso, né, para uma cidade turística, ou para qualquer cidade. A pessoa chega de manhã e vai no jardim e vê uma cena como essa. E, infelizmente, repito, não havia hoje ninguém trabalhando nessa reforma dos sanitários que nós estamos mostrando aqui. Então, eu não sei o que está acontecendo, se a empresa está com dificuldade de recebimento perante a prefeitura. Eu acho que até um caso para um requerimento também, um pedido de informações, porque nós estamos aí sediando eventos e mais eventos, encontro de carros, enfim, a cidade recebendo sempre muitos turistas, e os turistas vão passear, vão fazer uma caminhada. Tem lá o banheiro químico, né? Tá lá à disposição, mas a gente espera que essa situação, né, até aproveitando aqui a presença do secretário de Serviços Públicos, que possa, juntamente com a Secretaria de Obras, que cuida dessa parte, ver o que pode ser feito aí para, né, resolver logo essa situação, porque está cheio de entulho, de coisa queimada, em pleno Parque José Afonso Junqueira. Queria só ver, terminando as fotos, o meu tempo, por gentileza, senhor. Acabou? Muito obrigado, desculpe aí se avancei além da conta aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, a vereadora Lígia Podestá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presentes, pessoal que nos assiste pela internet, eu quero cumprimentar e, antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentar a todos vocês pelo trabalho da Ação Reciclar. Eu imagino, senhores vereadores, que a emoção que me passa agora e que toma conta de mim já deve ter passado por vocês. Vocês já devem ter vivido uma emoção igual a essa que eu estou hoje aqui pela primeira vez, usando da tribuna e para, no mínimo, retribuir a confiança e os votos que eu tive nas últimas eleições, e também a generosidade do vereador Tiago Cavelanha, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje e, por 30 rápidos dias, estar aqui nessa casa, aprendendo com vocês como é ser um vereador, como é trabalhar para Poços de Caldas, dentro das possibilidades que um vereador pode ter. Como é do conhecimento de vocês, eu, por 15 anos, convivo com o pessoal da Zona Sul, mais especificamente com o pessoal do Parque Esperança.
E como fiquei 8 anos diretora da Escola CAIC, professor Arino Ferreira Pinto, eu pude ficar bem de perto aos problemas que aquela comunidade enfrenta no seu dia a dia. E eu gostaria de pedir a contribuição, enquanto vereadora, para compartilhar com vocês as agonias que eles têm lá e que vocês podem, se puderem, me dar apoio para que a gente possa fazer com que aquela comunidade tenha a sua vida mais amena e mais saudável lá na Zona Sul. É bastante antigo um pedido que eles têm e têm feito a várias administrações para que fosse interligado, para que seja interligada a Avenida Hércules Frison. Nesse espaço aí que vocês estão vendo, é uma trilhazinha que foi até passado uma lama asfáltica ali, olha, para poder não dar muito barro, e é onde o pessoal sai da Avenida Hércules Frison para ir até o CAIC e para atravessar do outro lado da Avenida Hércules Frison. Eu não sei por que, inexplicavelmente, essa avenida não teve a sua continuidade. É um pedaço pequeno, irrelevante, eu imagino, e que, se a administração tiver interesse e boa vontade, a administração há de olhar com carinho isso daí e resolver isso para eles. Eles têm que fazer uma verdadeira peregrinação lá pelo bairro, se quiser ir de carro de um lado para o outro, por conta de poucos metros de falta de pavimentação lá. Essa ponte aí que vai até a escola também sempre dá muitos problemas, e o vereador Antônio Carlos aqui, por várias vezes, já usou do seu programa, e as pessoas de lá usaram do programa dele para pedir para a administração que, quando tem a época das chuvas, as chuvas invadem essa pontinha e os alunos ficam sem condições de ir para a escola. Então, era preciso que fizesse uma limpeza nesse ribeirão e melhorasse as condições dessa ponte. Também nós temos aí próximo, aí, por exemplo, nessa foto nós estamos vendo aí uma horta que, há uns 4 anos atrás, se não me falha a memória, foi oferecido às pessoas lá do Parque Esperança que usassem, ou aqueles que quisessem usar uns terrenos que tem ao entorno ali do CAIC, se quisessem utilizar aquilo para fazer hortas, e com a produção que tivessem ali, poderia ser vendida num barracão. Eu não tenho assim muita lembrança de como é que foi chamado isso, porque foi construído no Parque Esperança 3, um lugar, um galpão, onde eles comercializariam o que produzisse nessas hortas. Pelo que eu tenho de conhecimento, até hoje nunca foi feito nenhum comércio nessa casa para ajudá-los a comercializar as hortaliças que eles produzem. E uma dificuldade muito grande deles por exemplo, delimitar a área das hortas, porque cada um delimita da forma como pode, com um pedaço de pau, com plásticos, e alguns com cercas, e, infelizmente, isso daí fica ruim para quem está visualizando, ou para quem mora ali nas imediações. Fica um lugar assim bem feio, porque cada um faz do jeito que pode. Então, eu queria pedir para que a administração tenha bons olhos com esse pessoal, e o ideal ali seria padronizar as cercas e as casinhas onde eles guardam os insumos, as ferramentas, que ficaria um lugar organizado, arrumado, valorizaria o nosso bairro lá, e as pessoas ficariam felizes e poderiam ter um melhor resultado na venda da sua produção lá das hortas. Como vocês estão vendo aí, olha,
nós temos hortas de todos os tipos lá. E olha para vocês verem um tipo de cerca que utilizam, e fica realmente bastante difícil e feio, para dizer a verdade, fica feio. Mas a gente espera que agora nós vamos ter um bom resultado e as coisas vão melhorar para eles. E a comunidade pede também que nesse lugar onde estão as hortas aí, que se possa fazer uma pista de Cooper e um bosque, para utilizar uma área verde que é da prefeitura lá, e está para o nada. Então, eu agradeço e eu gostaria de todas as vezes que eu for usar essa tribuna, que eu possa trazer algum benefício para a nossa comunidade. Muito obrigada. E só mais um pouquinho, presidente, por favor. Hoje é um dia bastante especial para mim, porque é a primeira vez que eu uso a tribuna, e porque hoje faz 24 anos que eu estou casada com o Paulo Podestá, e é a razão da minha vida. Muito obrigada. Parabéns, vereadora Lígia, pela efeméride. Sejam felizes por muito mais anos. Obrigado. Vereadora Zezé Scaciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, Toninho, secretário José Muniz, todos os que nos assistem pela internet. Bom, a gente não tem assistido muitos bons, econômicos, fatos econômicos. O nosso PIB está caindo, o Toninho colocou aqui, nós temos diminuído a nossa coleta em parte, porque realmente a nossa economia entrou numa descendente, nós tivemos um negativismo, a gente fala positivo, negativo, um negativo no crescimento do PIB de 0,6%, projeção do Banco Central para 2014, do Banco Central, por meio da Focus, de 1,1% para 2014 de crescimento. Isso reflete para os catadores, quando a economia não cresce e não aumenta a produção do que nós chamamos de bens finais. Nós também temos assistido aí um período de inflação acima da meta. E não adianta nós falarmos que vale somente o social, porque o social é o principal mesmo, porque é a população, são as pessoas que fazem economia, não são os números, mas os números traduzem as pessoas que estão trabalhando, sejam empresários, grandes, pequenos e médios, e que estão aí bastante desestimulados num momento muito delicado de não crescimento da nossa economia, e que nós precisamos realmente, isso nos atinge como cidade que compõe essa grande nação que é o nosso país. Bom, mas também Minas Gerais recebeu o primeiro lugar do IDEB, e é o ano base, é o IDEB de 2013, ano base de 2012, E nós recebemos o primeiro lugar, sim, do que eles chamam do primeiro ao quinto, quarto, quinto, ano, depois eu preciso ver isso aqui, que o professor Flávio, que é o expert, do sexto ao nono ano, nós também recebemos o primeiro lugar, atrás de nós ficou o estado de Goiás, e no ensino médio nós ficamos em terceiro lugar, sim, primeiro lugar. Nós estamos empatados com Santa Catarina, e para quem eu estou falando, o IDEB é o Índice em Desenvolvimento de Educação Básica. Então, Minas Gerais fez bonito, perdeu competitividade, doutora Regina, mas fez bonito na educação, na educação básica, na fundamental, como a gente chama. E no ensino médio nós perdemos mesmo, nós tivemos uma perda aí, nós passamos para o terceiro lugar. Mas nós estamos falando de 27 estados, senhoras e senhores? Nós não estamos falando de 4 ou 5 estados, nós estamos falando de um total de uma nação. Então, um terceiro lugar, mesmo que a gente tenha perdido por 0,1 aí, é hora de reconquistar, sim. Concordo plenamente que nós precisamos, E estamos aí, e quero deixar aqui os meus votos de congratulação à Escola Estadual Davi Campista, que teve um dos maiores IDEBs, 7,0, ultrapassando a meta proposta. Isso é muito importante, porque eles aplicam
um projeto do Estado, do governo de Estado, que se chama Reinventando o Ensino Médio, que tem feito, e quem visitou a Escola Davi Campista tem, assim, vai se surpreender com tudo que ela anda apresentando, e esse DEB, esse índice que o Davi Campista recebe, é merecido mesmo pelo trabalho da diretoria, pelo trabalho das professoras, né, e o comprometimento dos alunos com a sua própria escola, com amor, com aquilo que eles têm ali, eles recebem todos os dias. Isso é muito importante. Eu queria deixar aqui, senhor presidente, uma solicitação ao nosso diretor do fórum aqui. Afinal de contas, quando é que vai sair o nosso fórum? Porque esses tempos atrás eu estava me lembrando, nós fizemos assim votação acelerada, não é? Demos o maior apoio para que o nosso fórum já fosse construído e já deveria agora estar em 2014, já deveria estar todo pronto para a construção. E nós não temos notícias. O que aconteceu? O nosso fórum sai para 2015, ou inicia-se pelo menos em 2015, quais são as respostas, ou se nós não tivermos, entrar em contato com o pessoal do fórum para que nos posicione, porque foi doado uma grande área, uma área muito boa ao fórum, e é óbvio que é necessário também que esse fórum seja construído, porque está pequeno para Poços de Caldas. E quero registrar aqui também que num dos jornais de Poços falou que o Cristo Redentor apresenta uma situação precária, mas eu quero defender uma coisa, porque nós aqui na casa recebemos que o Cristo Redentor recebeu uma verba do governo federal de R$507 mil para ser realmente reestruturado. Então, que o pessoal aguarde, porque ele é um ponto focal da nossa cidade, na Serra de São Domingos, não é? Então, não há motivo para falar, e nossos pontos turísticos estão precisando de reforma, mas o nosso Cristo Redentor já tem pelo menos essa verba direcionada, e nós esperamos que brevemente aqui na Câmara nós possamos receber o projeto, nós possamos ver essas mudanças que são muito necessárias. Então, isso nós já temos aqui concordado. E óbvio que, mais uma vez, mesmo com os meus votos de congratulações, quero deixar registrado aqui meus votos para os administradores. Nós temos aqui em Poços duas grandes, uma universidade e uma faculdade, né, que possui o curso de administração, a todos os professores, a todos os alunos, aos médicos veterinários também. Nós temos uma universidade com o curso de medicina veterinária, aos professores e alunos também, que possam, com a sua escolha profissional, realmente fazer esse Brasil cada vez melhor e as nossas cidades cada vez mais um local bom de convivência e trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadoras, presentes, quem nos assiste pela internet, dois assuntos me trazem aqui à tribuna. Complementando as informações da semana passada em relação à dívida trabalhista, nós temos um montante de dívida trabalhista de R$16.171.000, sendo que 9 milhões serão pagas sob a modalidade precatória. Então, realmente a situação é muito, muito grave. E, pasmem, 822 processos em andamento, que vão impactar aí, né, em mais dívida trabalhista. E aí eu quero até parabenizar o nosso presidente, que fez aqui a sugestão da SEI. E nós, prontamente, presidente, acatamos a sua sugestão. Eu tenho certeza que, por unanimidade aqui nesta casa, diante de um quadro gravíssimo desse, eu acho que, por unanimidade, nós vamos conseguir instalar uma SEI com a assinatura de todos. Eu acredito que sim. Então, nós estamos preparando essa solicitação da SEI. Eu acho que foi uma ideia muito brilhante do presidente e nós prontamente acatamos, porque realmente é uma situação
que pode trazer mais solubilidade à administração de Poços de Caldas da Prefeitura. Então, nós não podemos mais assistir de forma passiva a essa situação. Não menos importante, eu não poderia, hoje também, de trazer a essa tribuna, e eu peço aos senhores bastante atenção, e que nós possamos estar fazendo até uma reflexão, né? Eu acho que é um assunto que eu vou trazer aqui, que obviamente é de conhecimento de todos, e que vai, com certeza, ter um impacto muito negativo, né? Não só para as indústrias, comércio, mas também para toda a sociedade, né? Por favor, gente. Desculpa, vereadora. Vocês têm conhecimento que no balanço do ano passado do DME, inclusive foi auditado por empresa autorizada, apresentou um lucro líquido de 36 milhões de reais. Vocês se lembram que isso foi motivo aí de reportagens e tudo mais. Portanto, uma solidez, uma empresa sólida, né? 36 milhões de lucro líquido, uma empresa sólida. O que ocorre é que dentro de poucos dias, até por uma exigência legal da ANEEL, fica bem claro aqui que não é uma determinação do DME, é uma exigência legal, está se pedindo uma revisão tarifária que pode ser de 30% a 40%. Então, vocês imaginam uma revisão tarifária de 30% a 40%, podendo chegar a 50% se nós considerarmos o ICMS. Então, isso vai começando a nos incomodar bastante. Vocês imaginam um aumento desse na energia, o que não vai impactar na questão da indústria, do comércio, da vida das pessoas? Como é que nós vamos poder conviver com um aumento desse, caso realmente isto ocorra? Já tem até relator a matéria, que está aí fazendo a análise, e nós teremos que, caso aconteça, absorver o impacto desse, que vai, numa cascata, obviamente, gerar desempregos, além de impactar na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é um assunto bastante sério que eu estou trazendo nessa tribuna, para que nós possamos estar refletindo. Tem um dado aqui, segundo os dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, que é ligado ao Ministério do Trabalho, que Poços terminou o ano de 2013 com um saldo positivo de 502 contratações. Mas quando nós vamos dissecar estas contratações, são mais referentes à Prefeitura, contratações pela Prefeitura. Então, fica um balanço não tão bom como parece, né? Então, a situação não é tão favorável assim, né? Com esse aumento, obviamente, nós vamos ter desempregos, não é diferente o que já está acontecendo em algumas cidades do estado de São Paulo, em que 16 cidades atendidas pela concessionária Electro já tiveram um aumento de 40,79% na sua tarifa. E isto, obviamente, já está gerando um desemprego bastante grande, cidades como Araraquara, Rio Claro. Então, é um assunto muito importante para que nós possamos estar já abrindo um guarda-chuva enorme, como que nós vamos lidar com uma situação dessa. Além dos custos de produção de empresas que estão fazendo aí demissões, como os senhores sabem, que preferem vender a sua energia acumulada, como é o caso da Alcoa, nós temos agora recentemente a Curimbaba, com 300 demissões. Hoje eu estive falando com um grande empresário aqui de Poços, que também já está projetando demissões até o final do ano. Então, eu acho um assunto muito importante para essa casa, já começar a pensar como que nós vamos lidar, caso isso aconteça, por uma determinação da ANEEL, fica aqui mais uma vez clara, mas
que vai, com certeza, criar um grande dano, não só para a cidade, para as indústrias, para o comércio e para as pessoas de pouca renda, por exemplo, como é que vai sobreviver com uma situação dessa. Então, estamos aí diante de um grande nó, né? Um grande nó para que nós possamos estar começando a tentar buscar até mesmo alternativas e soluções para o que está por vir por aí. Demais, gostaria também de parabenizar, né, os administradores, né, e também aos médicos veterinários, tá? Uma boa tarde para vocês. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Regina. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público presente, senhor secretário Zequinha, José Paulo, Associação Comercial, boa noite. Senhor presidente, eu venho na tribuna primeiro para falar de turismo. É um assunto que eu estou sempre trazendo em pauta, e o turismo é um grande, traz muitas divisas para a cidade, traz emprego, não polui. Eu acho que a gente deveria usar mais o que Deus deu para a gente, que é essa natureza, e usar as belezas da cidade, investir mais em turismo, porque é isso que traz muito recurso para a gente, sem poluição. Ao contrário de Gramado, onde se investiu muito nos últimos anos, fizeram um teleférico novo, muito bacana, Snowland, que é a pista de patinação, e esqui na neve indoor, coisa fantástica. O zoológico, que é considerado o 8º melhor do mundo. Então lá, voos fretados do Brasil inteirinho, está nas principais empresas de turismo, e Poços de Caldas está ficando para trás. Teve 2 matérias recentes, uma na Folha de São Paulo, dizendo: cópias do Cristo Redentor sofrem com abandono e sujeira pelo país. Karina, Miguel e Caio, do Alto do Mirante, Matias, de 8 anos, leu os nomes escritos no pé da estátua do Cristo Redentor, da Mineira Poços de Caldas. Escritos? Não, pichados. E a matéria segue: em Poços de Caldas, o Cristo de 16 metros, erguido em 1958, ajuda a compor a vista do alto do morro, de 1.686 metros acima do nível do mar. O cenário atrai quem voa de parapente, mas o mau cheiro de urina, sentido desde a base do teleférico que leva ao Cristo, ajuda a quebrar o encanto. Saiu na Folha de São Paulo para todo mundo. Saiu também no EPTV. Moradores e turistas reclamam da conservação de pontos turísticos em Poços de Caldas. Isso é muito triste para a cidade, uma cidade turística está sendo mostrada pelos meios de comunicação dessa maneira. Põe as fotos, por favor. Outro ponto que eu venho a falar, recentemente foi mostrado nos principais jornais da cidade, foi notícia de capa dos principais jornais da cidade, a limpeza, que seria feita a limpeza do Ribeirão de Caldas. Eu passei por lá essa semana e fotografei, fiz algumas fotografias. Essa aqui embaixo, ali perto do Vermelho, veículos, embaixo da ponte da Vila Cruz, virou uma ilha. Passa para mim. Em vários pontos do rio, ao longo da Avenida João Pinheiro, não foram limpos. Foi limpo só aqui. Falaram que a limpeza duraria 15 dias. Isso foi limpo só um pedacinho, um trechinho aqui. O resto da João Pinheiro inteirinho está todo sujo. Conforme as fotos, pode ir passando para mim, por favor. Só as fotos. Aqui. E não é falta d'água. Isso aí é sujeira, é terra, que acumula, pedra. Olha só o tamanho da ilha que está se formando. Não foi limpo. As máquinas ficaram 2 dias. No jornal falava 15, as máquinas ficaram 2. Só isso. Agora, o Celso, por favor, passa aquele filminho.
Agora eu quero falar um fato que aconteceu comigo essa semana. Dá um pause nele, por favor. Essa semana eu tive uma denúncia de que o lixo, lá no lixão, ele não estava sendo aterrado há vários dias. E eu fui até lá para ver, fui cedo. Chegando lá, eu não pude entrar. Aí o porteiro falou, não, o senhor não pode entrar. Eu falei, eu sou vereador, estou cumprindo a minha função. A minha função aqui é verificar o que está sendo feito. O trabalho aqui é um próprio municipal. E eu tenho que verificar isso. Ele falou assim, então eu vou fazer uma ligação e depois espera aí fora. Fez várias ligações, ele disse que ligou para a Vina, ligou para a Secretaria de Serviços Públicos, depois ele voltou falando assim, a sua entrada está proibida. Aí eu tive que recorrer à Polícia Militar para poder entrar no local. Chegando no local, pode passar, por favor, senhores. Olha o que eu encontrei, onde que era para ser o aterro controlado, onde era para ser o aterro controlado, conforme o termo de ajuste de conduta que o Ministério Público assinou junto com a Prefeitura, olha o que eu encontrei. Olha o chorume escorrendo dos montes de lixo, a fermentação, os gases saindo, e mais, conforme as imagens vão mostrar. Porque isso está tudo documentado, isso foi tudo registrado, fotografado, filmado. Montanha de lixo, urubus à vontade e os catadores trabalhando livremente. Eu, como vereador, não pude entrar para fiscalizar. Agora os catadores podem entrar e trabalhar livremente. Foi proibido, isso está no termo de ajuste de conduta. Olha o desprestígio que nós estamos, vereador Lical. A gente não pode entrar no próprio municipal para verificar o trabalho. E aí, os catadores podem, entram livremente. Eu conversei com eles, eles falaram, a gente trabalha aqui, normal. Essa máquina começou a trabalhar só depois que eu entrei. O desprestígio que nós estamos, não podemos. E outra coisa, tudo totalmente contrário ao termo de ajuste de conduta, onde diz que teria que ser feito um aterro sanitário ao lado, teria que ter a contenção de chorume, a contenção das aves, que não pode, conforme enterra o lixo, as aves somem. Vocês puderam ver que tinha urubu à vontade ali, e o lixo não estava sendo enterrado. Só para finalizar, a última foto. E o que chegou a mim depois é um documento da prefeitura dizendo para colocar terra à vontade, é um documento da Secretaria de Serviços Públicos dizendo para colocar terra à vontade, para a Secretaria de Obras colocar terra à vontade no aterro controlado. Mais uma vez a prefeitura intervindo no serviço onde era a Vina. A Vina está sendo paga para isso e a prefeitura intervindo com um documento assinado pela Secretaria de Serviços Públicos, interferindo no serviço da Vina, colocando caminhões, pessoal da prefeitura, colocando terra para cobrir um trabalho que não foi feito para a empresa que foi contratada por 21 milhões de reais. Obrigado, vereador Marcos Sansão. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Presidente, vereadoras, demais presentes. Senhor presidente, eu iniciei minha fala, de fato, aqui algumas pessoas que me antecederam, desperta aí a preocupação quando se fala da economia. Nós tivemos, em relação ao mês de julho, vereadora Regina, uma retração na indústria mineira de forma muito significativa, em torno de 3,7% aqui em Minas Gerais, né? É claro que isso também é fruto de ações que não se planejou e sempre focou um setor industrial em nosso estado, ou poucos setores industriais, e não fomentou o desenvolvimento de outros setores. Inclusive, é algo que preocupa, quando se falou de energia elétrica, eu me recordando que
é uma grande construtora, ela era sócia da CEMIG numa usina em Rondônia. Essa usina vem dando prejuízo e mesmo assim a CEMIG comprou a parte dessa empresa que está dando prejuízo, ou seja, uma empresa que não está dando lucro naquele momento, não está gerando, eu não sei se isso a médio prazo ou a longo prazo vai dar lucro, e quando se fala de energia elétrica tem que pensar em fazer investimento certo, correto, né? Então, uma preocupação interessante que mostra a necessidade de a gente estar buscando crescimento, mas o crescimento tem que ser planejado, tem que ser um todo. E, ao mesmo tempo, quando se fala de ações de desenvolvimento, nós temos que reconhecer que o Estado avançou em alguns pontos na área da educação, isso de acordo com o IDEB, recentemente esse resultado, e reconhecer também os avanços do governo federal, significativos, que ocorreram aí nos últimos anos em investimento na educação pública, tanto no ensino fundamental, como na educação infantil, como no ensino médio, como no ensino superior, que tem sido muito significativo para o nosso país. Mas aí, chegando aí ao nosso município, me antecederam aqui falando em relação à questão do aterro sanitário, do lixão. De fato, eu manifestei aqui nessa tribuna, lá em 2012, pós as eleições, e volto a reafirmar novamente o que eu falei em 2012, que havia grandes desafios para a administração. Muitos desafios mesmo. Um deles era a recuperação dos espaços públicos. Isso é um grande desafio que tem que se fazer muito e a médio e a longo prazo para tentar recuperar os espaços públicos que há muitos anos ficaram aí sem uma intervenção, sem uma ação precisa e pontual do poder público. Quando se fala do aterro sanitário, nós tivemos também na administração passada, eu acho que nós temos que cobrar, faz parte do poder legislativo, mas nós também temos que ter coerência nas nossas atitudes. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas atitudes, senhor presidente. Porque na administração passada, se foi liberado recursos para viabilizar o aterro sanitário e nada foi feito em relação ao aterro sanitário. Me cobre se eu estiver errado. Nada foi feito. Então, eu acho que nós temos que cobrar, sim, vereador Valdir. Nós temos que cobrar, faz parte do poder legislativo, é a nossa função. Mas temos que ter equilíbrio nas nossas ações, porque é fácil tacar pedra. Mas o meu papel, enquanto estava lá e eu fiz, eu contribuí, qual que foi a minha ação para melhorar esse aterro sanitário? Qual que foi o meu papel enquanto gestor daquela pasta nesse sentido? Ocorreu alguma coisa nesse sentido? Porque o recurso se perdeu, não foi feito investimento. Veja, claro, que a cobrança tem que ser feita. Isso é perfeitamente correto por parte do poder legislativo. Mas nós temos que ter coerência. A coerência tem que existir. Porque não dá para ter uma atitude no passado, estava beleza, ok, e depois uma outra atitude. Quando se fala em desenvolvimento industrial, enquanto Minas Gerais está se recuando, 3,7% do mês de julho, nós tivemos aí ações importantes no distrito industrial, na qual eu ouvi, senhor presidente, até se falar em plantar batata. Porque você doava a área aqui nessa casa e as pessoas não podiam ter a sua escritura, porque não havia o quê? O licenciamento ambiental. Então, ou seja, vamos cobrar sim. Mas a minha parte de casa, eu fiz quando tinha a possibilidade, quando era gestor? Como que eu vou falar de geração de emprego, de economia, e o meu papel lá? Porque se falou de plantar batata. Eu até respeito, porque de repente é a avaliação que se fizeram naquela época. Mas no Distrito Industrial, se plantar batata, puxa vida, né? Vamos pensar em outras em ações que se possa dar uma resposta. E agora está funcionando. Quem vai ao distrito industrial vê o crescimento daquele polo industrial em nosso município. Isso é fato, isso é realidade. Então nós precisamos cobrar sim, mas temos que ter esse equilíbrio. Há pontos que está se avançando, sim. Há pontos que não se avançou, de repente precisamos cobrar, temos que cobrar. Mas vamos olhar também o passado. Vamos olhar o que aconteceu aí, porque é muito fácil falar, mas muitas vezes a pessoa esqueceu que não teve a ação efetiva
quando deveria ter naquele período. Então isso é muito importante, a gente tem que viver da memória, né? Então essas lembranças, elas são fundamentais para que a gente possa compreender todo o processo, né? O prefeito Heloísio, ele não pegou o lixão tudo certinho, né? Ou o aterro tudo certinho. Ele precisa ter razão. Inclusive o TAC é fruto de cobranças do Ministério Público, em que o município tem que fazer alguma ação nesse sentido, que foi acordado entre o Ministério Público e entre o município de Poços de Caldas. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação, nós tivemos aí, posso não se preocupar, em relação, o secretário me avisou aqui agora, em relação aos ribeirões, precisa-se ter uma autorização do IBAMA para se fazer as intervenções, e então se buscou primeiramente aí a autorização, porque não poderia fazer intervenção sem autorização, então está esperando aí a autorização do IBAMA para que essas intervenções possam ser realizadas, a informação de primeira hora pelo secretário. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, eu estive visitando várias obras aí em relação ao São José, ao PSF de São José, é muito importante aquela reforma, muitos anos esperando aquela reforma, também no Santa Rosália já está se fazendo na fase de base, né, da inicial do Santa Rosália, Santo Augusto praticamente quase pronto o PSF, quanto tem que se fazer outras ações também na área rural, que se precisa, por exemplo, Souza Lima, Fazenda Aparecida, que se precisa aí de ações pontuais por parte do Poder Executivo. Também queria registrar aqui, nós tivemos aí a plenária regional do Parlamento Jovem, muito importante, um projeto que nós tivemos aqui, iniciou em Poços de Caldas, fomos pioneiros desse projeto aqui no interior, só que se tinha na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tivemos o 6º ano do Parlamento Jovem em Poços de Caldas, e agora ele regionalizou, onde se tem plenárias regionais. Isso foi uma ação muito importante do Poder Legislativo de Poços de Caldas, onde se proporcionou aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, a possibilidade de estar aqui no Poder Legislativo, discutindo política pública de acordo com a visão da nossa juventude. E só para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui, nós tivemos uma reunião ontem com vários professores, diretores, sindicato, representantes da Secretaria Municipal de Educação, onde nós discutimos sobre a Lei 26, estava aí 7 vereadores, todo mundo viu que foi uma discussão muito positiva, muito salutar, e onde pudemos juntos construir alternativas aí para colaborar na alteração da Lei 26. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Flávio Faria. Vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, eu queria inicialmente pontuar um pouco sobre a questão da economia brasileira, que todos reconhecemos poderia estar em melhor momento. Mas esse debate, ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo. E às vezes é preciso prestar atenção no adversário, como eu faço, para ver se a gente aprende um pouco com os argumentos que são apresentados. Eu tenho dito aqui com frequência, e tive a oportunidade de falar, que existem correntes econômicas hoje no mundo que entendem que a melhor mensuração de uma economia não é o PIB quantitativo, não é o produto interno bruto quantitativo, mas o produto interno bruto combinado à quantidade de crescimento com a qualidade desse crescimento. Eu até respeito aquelas correntes políticas, professor Flávio, que acham que a questão social é obrigação, é uma coisa que pode ser levada porque é obrigação. Respeito. Porque, afinal de contas, não são todos envolvidos num debate profundo e sério sobre a questão social no Brasil. Não é por outra razão
que as elites que dominaram esse país durante 5 séculos conseguiram oferecer 14 universidades para o povo brasileiro, conseguiram entrar no segundo milênio com uma taxa de analfabetismo altíssima, porque a questão social vai tocando. O Washington Luiz, lá atrás, já dizia que questão social é caso de polícia. E assim nós atravessamos todo o século XX. E quando você tem um governo que sacrifica o PIB, exatamente porque o seu compromisso é social, diferente da Europa, que era o espelho do mundo, em que 1/4 da população europeia não ganha o suficiente para sobreviver. Isso é pouco. Isso é uma razão para que nós façamos uma grande mudança. E essa grande mudança, vereador Jonei, tem os seus sinais já apresentados: tarifaços, elevação da taxa de juros, redução do emprego para aumentar a competitividade da economia nacional, a velha receita neoliberal, testada no Brasil com um imenso sacrifício para o povo brasileiro, testado na Europa e nos Estados Unidos com fracasso retundante, mas nós aqui continuamos entendendo que está tudo muito ruim. Em que pese, em 2005, o produto interno brasileiro representar, Joaquim, cerca de 10% do PIB americano. E hoje, com todas as dificuldades, representar 18% do PIB americano. Isso é fracasso. Isso é um governo incompetente. Você imagina quase dobrar a nossa participação proporcional ao PIB americano? Isso é um governo muito fraco. Devia ser melhor. Nós devíamos talvez estar nas condições da China, que tem hoje um PIB equivalente a 70% do PIB americano. Essas construções que estão sendo feitas no Brasil, elas não são levadas ao debate com profundidade. E aí, com todo respeito aos meus colegas, que têm outras alternativas, têm uma visão política diferente, o que falta no Brasil é um projeto alternativo. É uma proposta alternativa. Sem projeto alternativo, pastor Valdir, não existe oposição. Sem projeto alternativo, o debate se dá no período eleitoral na expectativa de um golpe de sorte que derrote o adversário, porque o nosso discurso é absolutamente inconsistente e a população não se apropria dele. Não é por outra razão que sofremos uma oposição necessária, legítima, do PSDB ao longo desses anos todos, e um golpe de má sorte coloca o PSDB numa situação absolutamente fora da disputa presidencial, porque não construiu um programa, não construiu um projeto, não tem o que dizer ao povo brasileiro, a não ser ficar reclamando do pibinho aqui, ali, de um problema aqui e de outro problema lá. E eu trago esse problema para cá agora, Sansão, porque a Câmara não está desprestigiada, não. Quem desprestigia a Câmara é vereador que não conhece a lei orgânica. Vereador não tem direito de entrar onde bem entender, sem se comunicar com o responsável da área. A lei orgânica é muito clara a esse respeito. Nós temos o direito de fiscalizar, de diligenciar, mas o responsável pela área precisa ser previamente comunicado, até para a proteção do vereador. Porque se vai a um lugar sem o conhecimento do responsável e alguma coisa lá acontece, o que acontece lá pode ser atribuído à presença do vereador. Então nós não podemos sair por aí, feito mariposa sem rumo, e entrando para todo lado. Nós temos que comunicar os responsáveis, porque existe um limite nas nossas prerrogativas, e elas estão muito claras e expressas muito claramente na lei orgânica. Acho que o senhor pode ter trazido uma contribuição para a fiscalização do aterro, mas eu conheço aquilo lá. Se eu chegar lá 15 minutos depois dos caminhões, eu vou fazer as mesmas fotos que o senhor fez. Não digo que o senhor tenha feito.
Mas se eu chegar lá 15 minutos depois do caminhão da coleta, eu vou fazer as mesmas fotos. Porque não deu tempo ainda de se fazer absolutamente nada. Então, é preciso construir um projeto. É preciso construir um discurso. Ficar trabalhando com questões pontuais não contribuem, porque não se estabelece aqui um contraditório produtivo, construtivo. Nós ficamos lá, o aterro é bom, o aterro é ruim. O rio está assoreado, o rio não está assoreado. E nós não podemos discutir se a cidade precisa evoluir. Você deu hoje aqui um grande exemplo que nós discutimos aqui na semana passada, nós chegamos a mencionar, não aqui nessa tribuna, mas conversando aí na televisão, que é a decisão do prefeito criar um grupo de trabalho para o desenvolvimento do setor de serviços em Poços de Caldas. Isso sim é um bom debate. E o senhor trouxe essa questão aqui em relação ao turismo. O restante são questões pontuais que, somadas, dão soma zero. Não significa uma proposta, não significa um programa, não significa um projeto alternativo. Não é por outra razão que hoje a oposição brasileira carece de um nome e de um projeto para vencer o nosso projeto. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Quarta chamada, verificação de quórum. Estamos no mapa distante. Zé Maria. Sobre a bênção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e conclamo a todos um salve de palmas para o Ideal Nacional. Cinco minutinhos. Só para a gente comunicar o resultado da reunião de ontem. Não falou tudo, a não ser que você se sinta